Olá pessoal, tudo bem? Professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra. Hoje nós estamos de volta com o nosso conteúdo, nós vamos trabalhar hoje com a unidade 6. O professor já está aqui nos slides para facilitar a compreensão do nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando com o sistema Farias Brito de ensino. Estamos na unidade 6, força e movimento. Força e movimento, unidade 6. Estamos iniciando esta unidade, conteúdo novo, ok? Então, vamos lá. No tema 1, o tema 1 vai abordar o seguinte: movimento ou repouso. Movimento ou repouso. Porque assim, essa indagação de movimento ou repouso. E nós temos aqui alguns conceitos, como por exemplo, ele diz o seguinte: o movimento. A gente vai ver alguns conceitos aqui relacionados a movimento. E aí você pode se perguntar e pode se dizer o seguinte: mas movimento é muito simples. É muito fácil dizer que eu estou me movendo. Mas será que é tão fácil assim, é tão simples assim, o conceito de movimento? Então vamos lá. A condição de movimento ou repouso de um corpo depende de um referencial. Então eu só posso dizer se um objeto, se um corpo, se uma pessoa está em repouso ou em movimento, se eu tiver um referencial. Se eu não tiver um referencial, eu não posso afirmar nada a respeito dessa pessoa. Por exemplo, digamos que alguém venha para a escola de ônibus escolar. Digamos que esse ônibus esteja viajando a 50 km por hora. Viajar a 50 km por hora é uma velocidade razoável, digamos assim. Mas eu não posso afirmar se o aluno que está vindo desse ônibus, eu não posso afirmar que esse aluno está em repouso. E você pode se perguntar: professor, é claro que eu posso afirmar, porque o aluno pode estar sentado. Então, beleza. O aluno está sentado na poltrona do ônibus, mas mesmo assim ele pode não estar em repouso. Como assim? Olha só, foi dito que nós precisamos de um referencial para dizer, para afirmar se realmente nosso objeto está em repouso ou não. Por exemplo, o aluno que está dentro do ônibus, o ônibus está se deslocando a 50 km por hora, se o meu referencial for a poltrona do ônibus ou o próprio ônibus, aí sim eu posso dizer que o aluno realmente está em repouso. Porque para que o aluno esteja em repouso, para que o objeto esteja em repouso, para que qualquer coisa esteja em repouso, nós precisamos deste referencial, desta análise, precisamos fazer uma análise no decorrer do tempo, e se no decorrer do tempo este objeto ou esta pessoa ou algo que eu esteja analisando não tivesse deslocado nesse intervalo de tempo, aí sim eu posso afirmar que aquilo ali que eu estou estudando está em repouso. O aluno dentro do ônibus, vindo para a escola, sentado na poltrona do ônibus, com relação ao ônibus, ele está em repouso. Por quê? Porque no decorrer do tempo, o aluno não tem uma diferença de espaço para aquele aluno ali dentro do ônibus, naquela poltrona. Porém, pessoal, se o referencial for alguma coisa que está fora do ônibus, for, por exemplo, um poste que está na beira da BR, aí sim, o aluno, mesmo sentado na poltrona do ônibus, ele vai estar em movimento. Por quê? Porque ele está no ônibus e o ônibus está se deslocando, está se afastando cada vez mais ou se aproximando cada vez mais daquele poste. E se há esse afastamento progressivo ao longo do tempo, ou se há essa aproximação progressiva ao longo do tempo, aquilo que eu estou analisando está em movimento. Então, o conceito de movimento, pessoal, depende do meu referencial. Eu não posso afirmar que à noite eu, dormindo na minha casa, eu não posso afirmar que eu esteja em repouso. Por que eu não posso afirmar? Porque se eu levar em consideração um carro que passou na minha rua, ao longo do tempo vai ter essa diferença de espaço entre mim, que estou na minha casa dormindo, e o ônibus e o carro que está passando na rua. Mesmo eu parado, mas quando eu analiso, quando o referencial é esse carro que está passando, tanto eu quanto o carro, nós não estamos, para efeito de analisar se está em repouso ou movimento, nós estamos em movimento. Por isso que o conceito de repouso e movimento ele é relativo. Eu não posso simplesmente parar
e afirmar que alguém está em repouso, que alguém está em movimento, simplesmente sem fazer uma análise, sem ter um referencial. Ok, pessoal? Então, na sequência, nós vamos falar que um corpo, olha só, um corpo está em movimento quando sua posição muda com o passar do tempo em relação a um corpo adotado. Esse corpo adotado, pessoal, que nós chamamos de referencial. Referencial. Olha só, esse conceito de referencial ele é tão bacana que, digamos que dois ônibus, dois carros, dois veículos estejam viajando um do lado do outro a 50 km por hora durante um certo intervalo de tempo. Então, mesmo se deslocando a 50 km por hora num certo intervalo de tempo, um do lado do outro com a mesma velocidade, para efeito de repouso ao movimento, esses ônibus estão em repouso. Por quê, professor? Porque não há um distanciamento entre os dois ônibus naquele intervalo de tempo. Para que haja movimento, eu preciso de um distanciamento entre os dois corpos num intervalo de tempo. Se não haver esse distanciamento entre os dois corpos no intervalo de tempo, esses corpos eles estão em repouso. Ok, pessoal? Outro conceito importante que nós vamos analisar aqui agora é a posição e a trajetória. Posição e trajetória. Bem, a posição de um corpo na distante será a distância entre o seu ponto em que ele se encontra e a origem. Que é a origem? A origem do movimento. A origem do movimento. Quando esse corpo começou o início do movimento. Pessoal, eu vou projetar já, quando eu passar nessa parte teórica, vou projetar uma tela branca, certo? Para a gente ver esse conceito bem na prática, tá? E o conjunto de posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento compõe o que chamamos de trajetória. Trajetória, pessoal, é como se fosse o caminho. É o caminho percorrido. Você sai da sua casa e você vem para a escola. Você vem para a escola. Então, você sai da sua casa e vem até a escola. Então, a posição é a diferença entre o espaço onde você estava na sua casa e agora onde você está na escola, certo? Isso é a posição. A trajetória é justamente o caminho que você percorreu até chegar aqui na escola, beleza? Um outro conceito interessante que nós vamos analisar é o deslocamento em intervalo de tempo. O deslocamento é a distância que eu me desloquei. No intervalo de tempo, o tempo gasto nesse meu deslocamento. Aí, olha só. Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo sobre uma trajetória. Isso aqui é o deslocamento. É a diferença entre a posição final e a posição inicial de um corpo que se deslocou em uma trajetória. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a distância é dada em metros, certo? E aí existe unidades múltiplas do metro, eu posso encontrar a distância como quilômetro, por exemplo, mas eu tenho que saber que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, essa distância ela é dada em metros. Pessoal, vou projetar uma tela branca aqui agora, tá? Vou projetar aqui agora uma tela branca para projetar uma tela branca para me colocar os exemplos aqui na prática, certo? Para vocês verem como é que fica esse conceito. Olha só. Eu falei a respeito de posição. Olha só. A posição, certo? Ela é dada para a gente como ΔS. Delta. É uma letrinha grega, certo? S significa deslocamento. Isso aqui, pessoal, é o nosso deslocamento. Certo? ΔS é o deslocamento. Deslocamento, ok? Deslocamento. Beleza? ΔS é o deslocamento. Esse deslocamento, pessoal, ele é dado com relação Esse é o nosso deslocamento, ok? O deslocamento, como é que eu descubro o deslocamento? Bem, deslocamento, ΔS é igual à posição final, esse S aqui
significa posição final, certo? E esse SO significa posição inicial, ok? ΔS, posição final e SO, posição inicial, ok? Sim, então vamos lá. Já coloquei uma canetinha. Cadê? Mais uma canetinha. Canetinha, certo, vamos lá. Olha só. Digamos, pessoal, que nós tenhamos aqui a seguinte situação hipotética. Digamos que eu tenho o seguinte problema. João partiu da posição de 30 metros, se deslocou e parou até a posição de 80 metros, tá? Então, olha só, digamos que ele fez esse percurso aqui, ó. Eu tenho aqui essa representação. Ele partiu da posição de 30 metros, como eu falei agora anteriormente. Ele partiu da posição de 30 metros e ele se deslocou até a posição de 200 metros, por exemplo. Até a posição de 200 metros. Tá aqui. Ele parou aqui nesse local. 200 metros. Tá? Ele parou aqui nesse local. 200 metros. E aí, olha só, pessoal. Isso aqui, ó, representa a trajetória dele, tá? Essa curva todinha representa a trajetória que foi percorrida, certo? O deslocamento é essa diferença aqui, ó, entre a posição final onde ele parou, menos a posição inicial, certo? Então, se eu for fazer esse cálculo aqui, ó, ΔS, qual foi o deslocamento? Então, ΔS, variação da posição, é igual posição final. Posição final é onde ele parou. Posição final, 200 metros. Ele parou lá, posição de 200 metros, menos a posição inicial. Posição inicial, ele estava aqui inicialmente na posição de 30 metros. Fazendo esse cálculozinho aqui, pessoal, ΔS é igual a, só fazer a subtração, ó, 200 menos 30, 170. Ou seja, a variação de espaço, o deslocamento dele aqui nesta questão foi de 170 metros. 170 metros, certo? Todo esse percurso aqui, ó, essa curva todinha representa a trajetória. O deslocamento é um deslocamento aí de 170 metros, ok? Quando nós falamos nos slides, nós falamos também a respeito de espaço percorrido, fizemos a relação com o intervalo de tempo, certo? Porque assim, para que essa pessoa tenha saída, a pessoa, qualquer objeto, seja o que for, para que ele se desloque da posição de 30 metros até a posição de 200 metros, nós precisamos aí de um certo intervalo de tempo, certo? Qualquer deslocamento há um intervalo de tempo. Então, vamos adotar aqui como T0, o tempo sendo igual a 0. T0. Como T0. O tempo igual a 0 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. E digamos que essa pessoa parou aqui, ó, na posição de 200 metros, em um tempo aí de 17 segundos. Demorou 17 segundos. 17 segundos para chegar até a posição de 200 metros. T igual a 17 segundos. Eu posso, pessoal, descobrir aqui a velocidade, certo? A velocidade percorrida. Quantos metros essa pessoa demorou para sair? Quantos metros por segundo? Qual foi a velocidade média dessa pessoa para fazer esse deslocamento? E a velocidade, eu vou fazer aqui, ó, velocidade média, ela é igual, pessoal, igual ao ΔS, que é o espaço percorrido,
ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, pela variação, que é ΔT, intervalo de tempo. É só esse delta aqui, quando a gente está fazendo análise dos movimentos, ele significa variação. É algo final menos algo inicial. Então aqui, ó, isso aqui vai ser igual. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Esse ΔS é justamente o nosso deslocamento. Que a gente já viu que esse deslocamento foi 170 metros. Então, 170 metros, dividido pelo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Nós temos aqui 17 segundos, menos 0, que dá 17 segundos. Dividido por 17 segundos, foi o tempo que ele pegou para percorrer todo esse espaço. Isso aqui vai dar igual. Então, nós dividimos, pessoal, 170 dividido por 17, dá 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Foi justamente a velocidade média deste corpo nesse deslocamento. Uma velocidade de 10 metros por segundo, pessoal, significa dizer que o corpo se deslocou em média 10 metros a cada segundo, beleza? Eu tendo essa relação aqui, ó. Eu tendo esses conceitos de ΔS, deslocamento, eu tendo o conceito de velocidade média e eu tendo a variação de tempo, eu posso descobrir qualquer uma destas grandezas, ok, pessoal? Então, basicamente, o conteúdo que nós tínhamos para falar hoje era este aqui, é uma parte bem introdutória mesmo, bem básica, tá? Então, o que nós tínhamos para falar hoje, basicamente, era isso aqui, certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá, pessoal? Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.